Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando do desemprego no Brasil, que cai para 12,1% em outubro, mas ainda atinge 12,9 milhões de pessoas. Além disso, o rendimento médio encolhe 11,1% em um ano, chegando a R$ 2.449, o menor valor já registrado na série histórica desde 2012. Essa taxa de desemprego é a menor desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, onde tínhamos 11,8% de desempregados, mas ainda é um patamar maior do que o visto antes do início da pandemia de coronavírus. Apesar da queda do desemprego, o rendimento médio da população ocupada encolheu pelo quinto trimestre consecutivo para uma mínima histórica. Aqui no gráfico trimestral da evolução da taxa de desemprego, a gente vê um grande decrescimento desde o trimestre terminado em março de 2021. Apesar da queda do desemprego, o rendimento médio real habitual do trabalhador caiu para R$ 2.449, o que representa uma queda de 4,6% em relação ao trimestre anterior. Aqui a gente vê a evolução do rendimento médio dos brasileiros. A gente vê que teve uma alta até maio, junho, julho de 2020, até porque muitas pessoas estavam perdendo empregos e as que se mantiveram já tinham um salário mais alto, mas com a retomada do emprego, esse rendimento vem caindo. A taxa de informalidade manteve uma trajetória de alta, atingindo 40,7% da população ocupada. 38,2 milhões de trabalhadores. No trimestre anterior, a taxa havia sido de 40,2% e no mesmo trimestre do ano passado estava em 38,4%. E agora vamos passar a olhar a confiança do comércio e dos serviços, que perdem a força no final do ano. O índice de confiança do comércio caiu 2,7 pontos no último mês do ano, vindo de 88 pontos e chegando em 85,3 pontos, que é o menor nível desde abril de 2021, onde vimos uma marcação de 84,1 pontos. Já o índice de confiança do setor de serviços caiu 1,3 ponto em dezembro, chegando em 95,5 pontos, com sua segunda queda consecutiva. Já as vendas no Natal cresceram 11,1%, de acordo com o índice de varejo da Cielo. O período avaliado foi da semana entre 19 e 25 de dezembro. Dentre os destaques, o e-commerce registrou uma alta de 38,6%, enquanto as vendas físicas aumentaram 8,8%. O índice também avaliou quais as categorias tiveram maior movimentação nos lucros. O setor de turismo e transporte liderou o índice em disparada, com um aumento de 73% da sua receita. Logo atrás vieram itens de livrarias, papelarias e afins, com 15,9% de aumento nas vendas este Natal. Outras áreas como vestuário, artigos de esporte e joalherias também tiveram aumentos consideráveis. O menor índice de vendas ficou com o varejo alimentício especializado, como lojas de chocolates, bebidas e doces, que aumentaram suas vendas em apenas 1,9%. E eu queria trazer uma coisa interessante para vocês, a taxa média de juros cobrada pelos bancos em novembro, que foi a mais alta nos últimos 2 anos. A taxa média de juros cobrada no sistema financeiro brasileiro para empréstimos voltou a subir em novembro, acompanhando o aperto monetário promovido pelo Banco Central esse ano para controlar a inflação. A taxa subiu 1,46 ponto percentual em relação a outubro, alcançando 34,14% ao ano, o maior patamar desde novembro de 2019, quando se encontrava em 35,55%. Somente em 2021, a taxa média das operações de crédito acumula uma alta de 8,6 pontos percentuais, de acordo com o Banco Central. Apesar da elevação das taxas, o nível de inadimplência permanece praticamente estável, passando de 3% em outubro para 3,1% em novembro. Nos 11 primeiros meses do ano, a alta total foi de 0,2 ponto percentual. E nesse tema de sistemas financeiros, vamos falar do Banco Central da China, que disse que manterá a política monetária flexível no próximo ano para apoiar o crescimento. Isso busca estabilizar o crescimento e reduzir os custos de financiamento para empresas em meio a obstáculos econômicos crescentes, diz o Banco Central nessa segunda-feira. Então, nesse caso, política flexível quer dizer uma política expansionista, de facilidade de empréstimo e de acesso ao dinheiro. Em uma reunião para delinear o trabalho para 2022, o Banco do Povo da China acrescentou que intensificará a supervisão das empresas de capital e de plataformas e implementará continuamente um sistema de gerenciamento para o financiamento imobiliário. Crises e dívidas em grandes incorporadoras imobiliárias afetaram o setor, que é essencial para o crescimento econômico da China. O Banco do Povo chinês disse que usará múltiplas ferramentas de política monetária para manter a liquidez razoavelmente ampla e garantir que o crescimento da oferta monetária e do financiamento social esteja em linha com o crescimento
crescimento nominal do PIB. No setor corporativo, as notícias são de ontem. Em primeiro lugar, a Magazine Luiza anunciou que irá emitir 2 bilhões de reais em debêntures. Essa será a 10ª emissão de debêntures, que serão simples e não conversíveis em ações. Também consistirá em uma oferta de esforços restritos, isso é, para até 50 investidores profissionais. A oferta será realizada no dia 14 de outubro e os títulos terão vencimento no dia 15 de outubro de 2026, chegando a um total de 5 anos e com um rendimento de CDI mais 1,25% ao ano. Temos também notícia da Positivo, que fornecerá 176 mil urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral em 2022. A companhia já havia sido a única empresa aprovada para participar do processo e irá faturar 1,17 bilhões de reais. Além do fornecimento das urnas, a companhia ficará responsável também pelo fornecimento de peças de reposição, pelo desenvolvimento dos modelos dos equipamentos e do software básico. Ela será responsável também pela garantia das urnas fabricadas e pela documentação técnica. Destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a Cielo, subindo 4,13%. Logo depois, a Yduqs sobe 3,94%, CVC sobe 3,13%, BR Malls 2,78% e Iguatemi subindo 2,74%. Entre as quedas, o primeiro lugar vai para o Assaí, caindo 3,96%, Lojas Americanas caindo 3,15%, Notre Dame Intermédica caindo 2,99%, PetroRio caindo 2,95% e o Banco BTG caindo 2,8%. Olhando para o mapa da S&P 500, a gente vê que as empresas de tecnologia estão majoritariamente vermelhas. Porém, ao olhar para outros setores, como setores mais defensivos, bebidas, imobiliárias, as utilities, materiais básicos, empresas de defesa e espaço aéreo, indústria, a gente vê um pouco mais de verde, mas ainda assim tá difícil encontrar grandes ganhos no dia de hoje. O Ibovespa fechou caindo 0,65%, sendo praticamente rejeitado aqui na média móvel de 20 dias e de 50 dias, apesar de que não foi uma rejeição tão forte, então ainda temos que ficar de olho. Os fundos imobiliários que estão cada vez mais fortes, hoje subindo 0,89%, se colocando bem acima dessa média móvel de 200 dias. O S&P 500 passou a maior parte do dia no verde, mas acabou virando para o negativo, uma queda de 0,1%. O índice alemão teve uma alta forte de 0,81%. O dólar em reais se manteve praticamente estável aos R$ 5,62. Olhando para os juros pagos pelo título do Tesouro Americano de 10 anos, ele se manteve praticamente estável, pagando 1,48% ao ano. Nas criptomoedas, depois de alguns dias lutando para ficar acima dos $50 mil, tivemos uma grande rejeição e o Bitcoin cai 5,95% até então, se colocando tanto abaixo da sua média de 20 dias quanto a sua média móvel de 200 dias. Na verdade, ainda está batalhando com a média móvel de 200 dias, ainda não está tão definitivamente abaixo dela. Ethereum cai 5,51% e hoje não vai ter destaque positivo, então o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!